toda certeza. Então, o tema proposto para a noite de hoje, dessa apresentação para a noite de hoje, está contido no primeiro livro de Emmanuel, ditado a Chico Xavier por volta de 1937. Em 1938, Emmanuel dita pela primeira vez diretamente a Chico um livro intitulado Emmanuel, ou Deus Conosco. Então, ali lança-se a parceria materializada e formalizada oficialmente entre Emmanuel e Chico Xavier. Então, esse teminha está contido nesta obra, mas que entre o tema Emmanuel, com a sua inteligência, que todos nós sabemos, e economia nas palavras, mas sempre assertivas, que às vezes não tão fáceis de entendê-las, nos traz que alguns assuntos envoltos desse tema que não são tão fáceis de entender, alguns até, não diríamos polêmicos, mas trazidos por Emmanuel e através da doutrina espírita, cabe a reflexão de pelo menos buscar a compreensão sobre esse tema da formação da mentalidade cristã. Então, Emmanuel vem nos trazendo que todo ser vivo, encarnado ou desencarnado, ele tem uma ascensão evangélica, ele tem uma ascensão do Evangelho. Emmanuel não diz que nós temos uma ascendência religiosa, ele diz que nós temos uma ascendência do Evangelho. Ou seja, por que ele diz isso? Porque nós, enquanto seres humanos, nós estamos livres e somos livres de buscar qualquer religião que agrade o nosso coração, que nos faça uma pessoa melhor. Aqui para a gente é a doutrina espírita, para outro irmão é uma outra seara religiosa, é uma outra escola religiosa. Então, a ascensão de toda alma que vem reencarnar no planeta Terra, ou vem encarnar pela primeira vez no planeta Terra, naturalmente ela tem uma ascensão do Evangelho do Cristo, querendo ou não, consciente ou ainda não tão consciente. Então, Emmanuel disserta sobre antes disso, ele cita que nenhuma expressão fornece uma imagem mais justa do poder daquele a quem todos os seres humanos rendem culto, do que a expressão muito inspirada por João no seu Evangelho ou na sua biografia de Jesus, cita: no princípio era o Verbo. Então, Emmanuel vem dizer que nenhuma outra expressão foi tão assertiva como essa de João, que iniciou muito inspirado que antes de qualquer coisa existia o Verbo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, em cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, vem personificando a sua sabedoria, vem personificando o seu amor para toda a humanidade terrena. Então, através de seus mensageiros pré-Cristo, ou a época também do Cristo ou pós-Cristo, todos que resolveram colaborar para esse Verbo, estabeleceu uma importante missão e um importante trabalho na Terra. Então, Emmanuel cita que todos os colaboradores que elaboraram na formação geológica do planeta Terra e disseminaram a vida estavam já envoltos nas irradiações do Espírito cristão,
mesmo sem saber. Então, na formação da geologia do planeta Terra e a época que, como cita na obra, a natureza de céu aberto era como um laboratório. Então, Jesus, como divino inspirador e escultor da plasticidade de um perispírito ainda não alinhado com a atmosfera e com o planeta Terra, o planeta Terra era um laboratório e que talvez por isso o perispírito muito volumoso, muito grandioso, ao estudarmos nas histórias da vida, espíritos gigantescos dos animais marítimos, dos vegetais, árvores imensas, ainda num período, como cita nesta obra e também na obra A Caminho da Luz, uma experiência na plasticidade perispirítica durante séculos e séculos, mas Jesus ainda não encarnado, logicamente, mas como um divino escultor, para chegar aos as primeiras raças antes das humanas, depois dos vegetais, dos minerais, das raças subaquáticas e depois das terrenas, toda pertencendo a uma ordem da natureza em sequência, até os nossos pré-existentes, as nossas pré-existentes espécies, até chegar aos seres humanos. Porém, tudo isso que estamos falando já estava envolto da ascendência crística. E isso é fascinante. E isso nós não vemos nem lemos esses detalhes em qualquer obra. E cá para nós, pode até ter outras obras que não sejam espíritas, mas é muito difícil encontrarmos esses detalhes que, se os senhores tiverem dúvidas, podem buscar essas duas obras que embasamos a conversa da noite de hoje e outras que vão ter esses detalhes. Então, Emmanuel lembra que todos ajudaram, foram co-criadores do Cristo ainda antes de reencarnar, outros espíritos, já se preparando para o seu turno, quando encarnarem, continuarem a obra, se bem que respeitando toda a civilização, todas as características da civilização, respeitando toda a característica dos costumes de todos os povos, porém, todas essas pessoas que antecederam o mestre impressionaram basicamente 3 informações que Emmanuel cita: a origem divina do Cristo, as concepções e as características e os tesouros de Deus, e é sobre a imortalidade do Espírito. Então, esses assuntos nós já deveríamos estar mais íntimos, porque esses assuntos já vêm sendo ditos por outras pessoas, por outros missionários, outros instrumentos que a divindade apresentou desde que o mundo é mundo. Então, vamos vendo milênios e milênios de anos antecedentes ao Cristo, que haviam pessoas que se dispuseram, como diz o livro, na maneira deles, ainda que sob informações, muitas das vezes obrigatoriamente sob um véu de obscurantismo, um véu de alegorias e de simbologias, porque eram outras épocas, mas já eram assuntos que já estavam sendo trazidos para nos preparar para confiar no Cristo. Mas podemos perguntar, mas tem muitas religiões que não dão o valor ainda devido ao Cristo. E como ficam essas religiões? Como ficam esses povos que dizem que não conhecem a figura do Cristo? Emmanuel cita na obra que não existe, que todo ser humano reencarnado no planeta Terra
intrinsecamente sabe que o Cristo existe, ou de alguma forma, e sabe que através desses outros missionários, de alguma maneira falaram de Jesus. Então não podem ignorar o conhecimento de Jesus Cristo. Podem temporariamente não estar dando ainda o valor que cabe à pessoa do Cristo, mas que não cabe nenhum julgamento de ninguém, porque nós não sabemos as causas e as consequências. Sabemos que muitos povos já tentaram confiar mais no Cristo. Já sabemos que muitas pessoas, em épocas que se perdem num véu de esquecimento, já se esforçaram em confiar no Cristo, mas que por radicalismos religiosos tiveram suas famílias todas dizimadas por confiar no Mestre. Então, quando vemos povos pequenos, grandes, médios, ainda por algum motivo não dar o valor a Jesus, a doutrina espírita nos pede que tenhamos um entendimento, porque nós não sabemos as causas que ainda são relacionadas a esses povos de não confiarem no Mestre. Talvez já confiaram muito e se decepcionaram. Não cabe nenhum tipo de julgamento como a doutrina espírita nos ensina. Então nós vamos observando que na medida dos tempos e que os séculos foram transcorridos, nós se religávamos, se a religião, essa religação com algo superior, a gente desde que o mundo é mundo. Então, Emmanuel cita que desde a época que os seres humanos pouco dessemelhavam aos antropopítecos. Aí fomos pesquisar o que é antropopítecos. Antropopítecos são os primatas. Então, nossos irmãos macacos, então desde a época que nós éramos muito parecidos com os macacos, que nós já tínhamos algo com o céu, com o maravilhoso, ainda como cita lá na obra, de forma um tanto quanto bizarra. Esta é a palavra que Emmanuel coloca na obra. Mas já eram indícios de uma respeitabilidade para um não sei o quê, para um não sei quem que está acima de mim. E que séculos e séculos vieram até reencarnar as primeiras pessoas com algum tipo de entendimento religioso, mas que ainda ainda apresentávamos uma característica ainda de muita ferocidade, ainda egresso do egoísmo animalesco e irracional, como cita Emmanuel na obra. Então, por isso, ali neste momento, ainda um pouco irracional, mas já com uma respeitabilidade maior, iniciamos as ações de sacrifícios de sangue de outras espécies, de espécies menores, para darmos a divindades, para darmos para algo que não entendíamos direito, mas ainda era uma troca, mas já era um pouco de um escambo, uma troca, ainda que Emmanuel cita que erroneamente, Emmanuel cita que são consequências naturais de mentes ainda irracionais. Então, que após alguns séculos das primeiras bizarrices e de sacrifícios, nós vamos vendo que já racionais, nós ainda persistimos em outras religiões a sacrificar animais, a sacrificar, ainda haver troca. Então, isso, se buscarmos mais ao fundo, talvez ainda encontremos, em 2023, ainda tribos, ainda pequenos povos, pequenas segregações perdidas nos meios das matas e das selvas e tribos africanas, etc., que ainda fazem isso.
para a gente ver que a natureza não dá saltos. A natureza respeita as reencarnações dos povos e tudo respeita o sentido de sequência do espírito. Então, após esse tema, Emmanuel traz um outro teminha junto com a mentalidade cristã, que é as tradições religiosas. Nas tradições religiosas, Emmanuel nos lembra na obra que a primeira civilização que buscou mais assertivamente um entendimento religioso foi a civilização chinesa. A civilização chinesa não é à toa que trazem sabedorias, como nós lemos, milenares, porque coube a eles a, entre aspas, responsabilidade de trazer um conhecimento dessa religião, mas tão logo a China, também Emmanuel cita na obra, que a civilização indiana, e que a civilização indiana foi a primeira civilização a render culto aos mortos. Se buscarmos na literatura, vamos comprovar. Se buscarmos na literatura histórica, vamos vendo que, é claro, Emmanuel estava certo. Então, a população indiana foi a primeira a respeitar, a ter uma iniciação, a trazer o culto e fazer culto aos mortos, assim como as tradições dos faraós no Egito foram foi a primeira civilização a trazer ensinamentos órficos através da simbologia e da muito mitológica ainda, através de vários deuses, mas que fazia parte de um entendimento da maneira deles para seres que para eles eram superiores, eram seres mais evoluídos. Então, ainda de uma forma muito simbólica, através desta mitologia que trazia para vários tipos de deuses e as verdades tidas como absolutas ainda nessa época eram verdades segregadas a essas pessoas, a esses instrumentos que não permitiam que outras pessoas tidas como não iniciados fizessem parte desta comunidade. Então, as verdades dos céus só eram para aquelas pessoas que poderiam entender essas verdades. Mas, continuando sobre a história, tudo era e é uma preparação para exercitarmos e respeitarmos nosso Senhor Jesus Cristo, consciente ou inconscientemente. Então, vamos vendo que, como citamos, missionários do Cristo tiveram muitos, e Emmanuel cita na obra alguns deles, como Furri, como Confúcio, na China, como Hermes, como Gautama ou Gautama, Buda, como Sócrates, como tantos outros, que todos eles, Emmanuel cita, tiveram seus mestres, no plural. Emmanuel não cita que todos eles tiveram um mestre. Tiveram seus mestres, que tiveram outros mestres, mas que se voltarmos no que já falamos aqui, se todos os seres humanos encarnados têm, mesmo que inconscientemente, a ascendência do Evangelho do Cristo, todos queriam e ainda querem chegar ao mesmo lugar. Ainda querem personificar uma pessoa só, ainda que não saibam ou que não sabem. Mas vamos vendo que essas pessoas, esses instrumentos que colaboraram com o mestre, Emmanuel cita quase que de uma forma poética que todos esses instrumentos tiveram uma pequena parte, foram responsáveis por uma pequena parte da expressão amai-vos uns aos outros. Emmanuel cita
de uma forma bela, que todas as pessoas que de alguma forma, mesmo que ainda não tão direcionada, se disponibilizaram e se dispuseram de falar de algo superior, de alguma energia, de um politeísmo por séculos e séculos até chegar ao monoteísmo, fizeram parte e retiraram para si uma pequena parte da expressão amai-vos uns aos outros. Então, vamos vendo que a responsabilidade de todos nós, por sabermos de conhecimentos, agora através da doutrina espírita, aqui sob a nossa responsabilidade, também podemos dizer que nós todos também estamos retirando uma pequena parte da expressão do amai-vos uns aos outros, que Jesus, ao seu turno, complementou. Então, vamos vendo que cabe-nos a todos nós a busca desses conhecimentos, de tudo isso que estamos falando, para servir tão somente para a nossa melhoria íntima. Porque de nada adianta nós nos debruçarmos e termos esse conhecimento se nós não colocarmos e de nós não ressignificarmos a nossa mente, a nossa mentalidade e focarmos para a nossa melhoria dentro da nossa simplicidade e dentro do nosso orgulho e dentro da nossa vaidade e dentro do nosso egoísmo, porque cabe a todos nós, ainda que sejamos e que sentimos tudo isso que estamos falando, mas pelo menos agora com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, sem nos exigir absolutamente nada. Poucas doutrinas ou religiões ou escolas têm esse relacionamento com os seus, entre aspas, fiéis. Não, sabemos muito de outras que ainda se perdem aqui e ali nessa troca, nesses favores, nesses interesses mútuos que ainda persistem nessa negociação divina e que não deveriam mais pensar assim, mas que nós não temos nada com isso. Sigamos. Então vamos vendo que Emmanuel separa um subtema deste tema especialmente para Moisés. Emmanuel enaltece a figura de Moisés como ainda, pelo menos eu, não tinha lido em nenhuma outra obra. Emmanuel cita que a lei mosaica foi a lei precursora do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não houve outra, nem ninguém. Então, a lei mosaica então foi feita por alguém que deu o seu nome. Então, Emmanuel dizia de Moisés. Então, ele cita que Moisés ele obteve todo o seu conhecimento do Egito, toda a sua astúcia, toda a sua inteligência, que ele poderia fazer o que ele quisesse com o poder que Moisés tinha em mãos, que era, se não só ele, para pouquíssimos. E ele, como diz lá no final do texto, Emmanuel lembra que fez tudo o que fez, mas sob uma provação terrível, sobre um processo que Emmanuel cita de iniciação muito pesado, mas conseguiu. Então, Moisés foi o primeiro a disseminar de uma forma muito assertiva e com muito sucesso o monoteísmo, que antes dele não houve nenhuma figura. E isso estamos falando de 1500 ou mais milênios e milênios antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Como essa mente dessa figura já não veio preparada para fazer o que fez. Então Moisés disseminou o monoteísmo e estabeleceu o decálogo,
os 10 mandamentos de uma forma extraordinária de inspiração divina, como cita na obra. Então, a figura de Moisés, Emmanuel ainda cita que, não lemos isso em muitos livros, que foi o primeiro indivíduo, foi a primeira pessoa que vulgarizou, que entregou as verdades dos céus para a massa. Foi a primeira pessoa que se preocupou em distribuir, em passar tudo o que sabia e de forma muito inspirada para todos. Não existia mais iniciados, segregações, castas disso e daquilo para ele, para o entendimento dele. Ele divulgou e trabalhou na disseminação ao longo de sua encarnação, ao excesso, como pôde. Então, vamos vendo que a figura de Moisés cabe sim, como já sabíamos, mas é sempre bom lembrar que várias obras espíritas sempre enaltecem a figura de Moisés como uma pessoa extraordinária e, como Emmanuel cita na obra, um ser humano com elevados poderes espirituais. Então, quando vem de Emmanuel uma frase como essa, era um ser humano com elevados poderes espirituais, nós devemos respeitar ainda mais a figura de Moisés. Mas que mais é tudo no Antigo Testamento, quando a gente se apressa, nós espíritas, nós nos apressamos muitas das vezes não condenar, mas a diminuir, porque já está ultrapassada, isso ou aquilo, mas não devemos, todos nós, ter o entendimento, porque é um espírito de sequência, a natureza não dá saltos. Então, como se Jesus foi o artífice de Deus a criar, desde que a Terra é terra, desde do orbe que nós vivemos, tudo isso, então, devemos respeitar todos esses indivíduos que passaram para nos trazer a futura mentalidade cristã, porque hoje para a gente é fácil e devemos dar graças a Deus por já termos nascido no Brasil, ou termos nascido aqui na América, onde em países muito laicos, que podemos ser quem quisermos ser, podemos ter a religião que queremos ter, especialmente no Brasil, sem nenhuma dificuldade, mas isso, entre aspas, pode ser um privilégio que nós não nos demos conta. Não nos damos conta, porque sabemos que guerras são feitas e são as consequências de guerras, vamos ver um pouco mais daqui a pouco, as causas da grande maioria, se não todas as guerras, está tudo interligado. Então, nós devemos agradecer para os que nasceram no Brasil, de terem nascido no Brasil, porque é uma terra muito secular e com muita respeitabilidade no plano espiritual e de uma responsabilidade futura ainda muito grande, que nós já lemos em obras aqui ou ali, mas nem sequer temos noção da importância do Brasil para as nações do futuro. Mas já lemos esta aqui ou ali em obras espíritas, que é um país que abraçará muitos outros pequenos países. O Brasil é um país que é um país continental, sem fronteiras, e não é à toa que somos muito dados, é um povo alegre, porque é um povo preparado a receber qualquer outro povo sem perguntar nada. Abre a casa, está aqui, ali é o seu quarto, pode dormir lá, amanhã a gente toma café junto, a gente vai se conhecer. Aí tu fala a sua vida toda, aí fala a minha vida toda, e aí a gente é amigão. Eu estou falando alguma novidade? Então a gente é amigão, meu melhor amigo. Na mesma semana já apresenta meu melhor amigo. É muito difícil ver outro povo que seja assim. Então, quando lemos que a pátria do Evangelho e o coração do mundo, nós devemos respeitar, porque
porque nós não temos esse entendimento. Nós podemos brincar ainda com palavras aqui ou acolá, mas quando nós lemos em obras que já é um país que recebe outros povos de braços abertos, mas que ainda receberá e que ainda será exemplo da religiosidade, da parte da religião e de conexão de religiosidade entre ser humano e Jesus, é o Brasil, será o Brasil. Isso dito em alguns livros, e isso interessante, dito às vezes por médios de outras escolas religiosas, durante vários anos, vários médios diferentes, de outras nacionalidades que nem português falam, que nunca estiveram no Brasil e que, por comunicações mediúnicas, confirmam que o Brasil é realmente a pátria do Evangelho, não nessas palavras, mas que realmente é o coração do mundo, não nessas palavras, mas muito parecidos. É só pesquisarem no YouTube que vão ver. Então, continuando sobre o tema, nós vamos vendo que com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Emmanuel diz que é como se uma comunhão pela primeira vez visto no orbe do planeta Terra, uma comunhão direta entre o céu e a terra. Antes do Cristo, não havia uma comunhão direta entre o céu e a terra. Quem formalizou e oficializou a comunhão com Deus de uma forma direta foi nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras de Emmanuel. Então, Jesus, personificando toda a sua sabedoria, personificando todo o seu amor, nos trouxe uma nova concepção de relacionamento, não nos trouxe uma nova religião, não nos trouxe uma nova doutrina, só trouxe uma maneira melhor, mais simples e mais assertiva de nos relacionarmos com o outro. Jesus, a época de Jesus, aos nossos corações, uma nova torrente de esperanças se abre. E através dele e das pessoas que andaram com ele, nós conseguimos entender de uma forma melhor de como se portar. Porque aí sim, voltando a alguns milênios de anos atrás, à época de Moisés, se buscarmos as leis de Moisés, vamos ver que a quantidade de leis de Moisés, não o decálogo, do Moisés, a quantidade de leis do que não se devia fazer era maior do que as regras do que se podia fazer. Então era muito do que, não pode, não, cabível à época, lógico. Imagina a brutalidade, se somos brutos em 2023, saindo do KSSF, só passar por aquela poça de água ali, que está ali há um tempinho já se estressa, toda a palestra vai por água abaixo, literalmente por água abaixo, ainda mais quando chove, meu Deus, tem que dar uma volta, quero falar meu carro, lá veio hoje. Imagine, avalie, como dizia minha avó maranhense, avalie a época de Moisés. Então, mas com Jesus era o relacionamento simples. Você deve agir assim. Você tem que abaixar a cabeça. Você tem que apresentar outra face. Você não tem que embainhar a sua espada. Coloca de volta. Era do que fazer, porque do que não fazer nós já sabemos. O que não fazer, nós já vemos e viemos de reencarnações e reencarnações muito enclausurados, muito algemados do que não fazer. Isso todo nós já sabemos, mas com Cristo foi o que fazer, de como fazer, de uma maneira mais tranquila. Então, com Jesus, ele não só nos demonstrou a maneira de nos relacionarmos,
Mas Emmanuel sempre lembra que não veio para trazer nenhuma religião, instituir nenhuma casta nova, gradações, níveis, nada. Só nos ensinou a tratarmos os outros como gostaríamos que fôssemos tratados. Apenas isso. Como sempre Chico Xavier lembrava, Jesus não nos pediu para escalarmos o Monte Everest, para nos elevarmos, para sermos pessoas melhores. Só pediu para tratar o outro como gostaria que fosse tratado. E como é difícil. Simples é difícil. Simplório é mais fácil, mas ser simples é muito difícil. Então, com Jesus, o amai-vos uns aos outros toma um novo sentido, porque com Jesus é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus acrescentou, é o amai-vos uns aos outros como Ele nos amou, Ele nos ama e Ele nos amará. Então tem uma conotação mais amorosa, mais real, mais intimista. Não é no outro, não é lá, não é em outro país, é muito próximo, muito intrinsecamente. Então vamos vendo que um tema muito, talvez um dos mais polêmicos, entre aspas, da obra, onde o tema é o resultado dos erros religiosos. Não sou eu que estou falando, eu só estou repetindo de uma forma muito resumida alguns recortes somente do pensamento de Emmanuel, porque temos irmãos que vêm de outras escolas religiosas, que vêm buscar na doutrina espírita respostas que talvez ainda não foram respondidas em outras escolas e outras searas religiosas, e que vêm buscar nessa tão falada doutrina espírita o que tanto ela tem para nos oferecer, se é real mesmo isso tudo, se o que estudo na doutrina espírita realmente é consolador, realmente traz um conhecimento mais direto, sem muito misticismo. Então, para esses irmãos, só queremos lembrar que foi um pensamento de um espírito muito elevado, chamado Emmanuel, que foi o mentor das atividades mediúnicas de Chico Xavier. Então, e que também teve entre os espíritos que senhoraram Allan Kardec, o próprio codificador da doutrina espírita. Então, o cristianismo não veio ao mundo para se mancomunar-se com nenhuma força política, Emmanuel diz. O que aconteceu foi pura e simplesmente pelas mentes dos seres humanos tidos como elevadíssimos religiosos iniciados que se mancomunaram com poderosos da política e que fizeram uma revolução muito íntima e não tão íntima assim, levando consequências para toda uma nação, para todo um povo. Jesus não teria vindo ao mundo para instituir nenhuma casta, para exemplificar nenhuma seita, como já dissemos. Então, eu lembro na obra que todas as atividades bélicas atuais de 1937, 1938, que ele citava atual, como as vindouras e como do passado, e todos quase que na sua totalidade, os problemas que complicam a vida dos seres humanos têm uma causa. A causa é que a escravização da consciência através dos preceitos e dos preconceitos, obrigado, meu irmão, dos
preceitos e dos preconceitos religiosos que se apresentaram, que se levantaram sobre a doutrina pura que o Cristo deixou, sobre os exemplos que o Cristo deixou. E que, como consequência dessa escravização da consciência em massa e dessa repetição de preconceitos dogmáticos antigos, Emmanuel cita religiosos, e isso é a causa de, se não todas, da grande maioria das guerras como a que estamos vendo atualmente. Nós vamos vendo que, sem tecer nenhum julgamento e sendo neutro no sentido neutro de escolher lados, mas não neutralidade de pensamentos, não neutralidade de orações, não neutralidade de energias, porque isso nós não podemos ficar neutros. Nós, sempre que escutarmos esta ou aquela informação da guerra, por exemplo, de outras guerras, devemos fazer uma prece, ainda que pequena, ou uma respiração, porque se nós cairmos nos erros, ou no erro novamente de pender para um lado, primeiro porque nós não temos condições de conhecimentos, nem de equilíbrio, nem de memória para entender os lados. E segundo, que nós vamos estar repetindo o que nós já fizemos no passado. Então, quando Divaldo, por exemplo, cita que uma orientação ou uma fala sobre a guerra atual, ele cita: e a guerra dentro da nossa casa? Como anda? E a guerra entre eu e o meu parceiro, ou entre eu e a minha parceira, e eu e meus filhos? A orientação de Divaldo sobre a guerra, ele não cita nenhuma vez a palavra guerra, nenhuma vez Palestina, quase nenhuma vez Israel, ou nenhuma. Ele se volta para si, se volta para a família, se volta para dentro da sua casa, e ainda diz mais, ainda diz que os responsáveis por essa guerra somos nós. Sou eu, é o Ronaldo, é o Ayrton, Dona Marisa, minha esposa, viu? Todos nós somos responsáveis. Então, agora vai um puxão de orelha da minha esposa, mas... Então, quando o Divaldo traz que a responsabilidade da guerra lá no Oriente Médio é minha, essa é a doutrina espírita, que é sempre um relacionamento entre eu e um outro. Se estamos reencarnados, ou eu ou esse outro errou. E como a doutrina espírita me ensina de trazer a responsabilidade sempre para mim, ainda que um tenha sido eu, ainda que o outro errou muito mais que eu, ainda que há indícios comprobatórios que o outro errou mais que eu, mas a doutrina espírita diz que nós temos que reverter esse quadro, perdoar, trazer a responsabilidade para si, porque nós não sabemos. Somos todos irmãos. E se traz a responsabilidade para nós mesmos, nós vamos dar o primeiro passo. Nós vamos ser aquele que vamos levantar a bandeira branca tão difícil de ser levantada em uma guerra, que nós oramos e rezamos para que uma força política faça isso. Só pegar um pedacinho de branco e fazer assim, mas quão difícil é agir com simplicidade e perdoando os outros. É muito difícil. Se nós não conseguimos, dentro do nosso cubículo doméstico, como julgar daqui do conforto do nosso sofá, este é aquele país que ainda não fez isso. Nós não devemos nunca perder tempo com essas mesmices. Então vamos vendo que este tema sobre o resultado dos erros das religiões, Emmanuel realmente responsabiliza não esta ou aquela religião, mas este ou aquele ser humano que
foi instrumento de coação, de manipulação, de segmentar, de fazer um automatismo na mente de um outro ser humano que muitas vezes está muito sofrido, está muito vulnerável, que quer um consolo, mas que só vai obter esse consolo através de uma troca, e muitas das vezes através de uma troca monetária. Aí está se responsabilizando consigo mesmo para o futuro. E depois, talvez, a causa de nascer em país A ou B, que ainda não consegue se desvincular dessas digadiações mútuas entre povos irmãos no mesmo território, no mesmo tipo de terra, de areia, de cor, de tudo, dentro do outro, junto, nem ao lado, é junto, mas não conseguimos nos ver como irmãos, assim como juntos na nossa casa, às vezes de um quarto. Também irmãos não conseguem se ver como irmãos, não conseguem levantar a bandeirinha da paz e trazer a responsabilidade para si, porque se nós nos autodenominamos espíritas, e para ser espírita, antes de mais nada e antes de tudo, deve-se ter muita coragem, porque não é fácil. Ser espírita nunca foi fácil, porque nós não somos exigidos por ninguém, por nada, por ninguém que vem na frente e manda a gente fazer isso ou aquilo. Nada. Sugere, orienta esta leitura ou aquela, se quiser, quando quiser, mas já se diz espírita dentro do que a doutrina espírita nos entrega, mas sem exigir nada. Então, deve-se ser muito corajoso, porque não é fácil chegar até onde chegamos. Se nós nos já matriculamos em um centro espírita, nós já passamos por muitas provas. Estamos passando. Já passamos por muitas expiações do passado e muitas provas para dizer que podem vir nas provas que nós já estamos mais ou menos prontos. E que nosso guardião está sempre ao nosso lado. Querendo ou não, quero nem saber. Tem que estar. Assinou embaixo, né? Tu disse que dá certo. Agora o problema também é dele. Mas nós não podemos exigir, lógico, só estamos brincando, mas o conhecimento dessa espiritualidade que está sempre em volta para nos acalentar e para segurar nossas mãos nos momentos mais difíceis é muito consolador. Antes de mais nada, se não é a função principal da doutrina espírita, além do conhecimento, além do entendimento, mas a palavrinha consolo deve estar sempre nos lábios de quem se diz espírita. É sempre a primeira pessoa do agrupamento familiar que se deve dar o braço a torcer, sempre a primeira pessoa que deve se abaixar a cabeça, independente de quem está com a razão, é o espírita. Mas às vezes é difícil. Às vezes somos um espírita numa família grande, às vezes de outros segmentos religiosos. Mas aí a aprovação é maior ainda, né? A expiação sabe lá Deus, porque somos assim, estamos passando por isso e temos essa família mais necessária, senão nós não teríamos. Então vamos vendo que o resultado dos erros religiosos é muito sério. Então,
nós que nos já talvez aventuramos em outras escolas, nós agora trazemos uma responsabilidade muito grande em tentar ser seguidor da doutrina espírita, apesar de não ser exigido nada, mas algo nos diz ao conhecer, ao estudarmos, ao trabalharmos na doutrina espírita, que a nossa responsabilidade vai sempre aumentando. Então, até ainda não é a ideal, mas Jesus não pediu idealismo, não pediu nada. Jesus veio aqui para nós, para os doentes, para as almas que primeiro se colocam no lugar de necessitado, que só isso já é uma ação de muita humildade, e indo mais a fundo, só o fato de nós reencarnarmos também já é uma ação de humildade, porque só a posição do feto no óvulo, na barriga da mãe, é uma posição de humildade. Há espíritos que não reencarnam porque não querem se posicionar de tal forma dentro de um corpo de uma outra pessoa, porque não querem abaixar a cabeça. Simplesmente assim. Não estou afim, não quero passar colher para esta pessoa. Não pensamos, nós não nos damos conta de detalhes sutis da criação. Então, só o tempo de nós aceitarmos e vir a este mundo, está certo que muitos de nós não deve ter sido muito difícil, não, porque meu irmão, deixa eu pegar a tua lista aqui, o teu pergaminho de erros, bateu lá na Unifam. Tu tem que ir, meu amigo, tu vai. Ah, mas não tem choro nem vela, como diziam nossos avós. Você vai, então não é difícil. Mas, ainda assim, são exemplos que lemos nos livros doutrinários que às vezes até nos chocam esses detalhes. Meu Deus, nunca parei para pensar nisso. A posição do feto é um ato de humildade, mas está em alguma obra. Vamos ver. Então, vamos vendo aqui tema formação da mentalidade cristã. Que horas são? Nathalie. Já indo para finalmente chegando no tema, a formação da mentalidade cristã, nós vamos antes estou encerrado. Perdão, meus amigos. Perdão, hospitalidade amiga, mas chegando no tema que já éramos para ter chegado, Emmanuel cita que já ouvimos que todos nós, consciente ou inconscientemente, temos a mentalidade cristã dentro de nós, ainda que não saibamos ou que quebramos, mas nós temos. Mas Emmanuel cita em 1937, 1938, que ele estava trabalhando, ele simbolizando a espiritualidade superior. Vejam isso, para que todas as escolas do mundo, não só as escolas de evangelização dentro dos centros espíritas, se tornasse algum dia escolas de educação evangélico, e olha a riqueza do detalhe, evangélico e espiritistas. Quando nós lemos isso em 1937, fala, meu Deus, irmão, não quer muito não está viajando, mas a espiritualidade superior já estava trabalhando. Ele não diz nem que é uma educação cristã mais geral. Ele não diz que é uma educação. Ele poderia ter dito que estavam trabalhando por uma educação evangélica no sentido do Evangelho do Cristo, mas não. Se buscar diploma na obra, está lá. A educação deve ser, e estamos trabalhando para que seja evangélico, tracinho espiritistas, com as verdades da doutrina espírita. Então, a lermos e a pesquisarmos a nossa mente,
vai a Lourdes e pensa, então será que as escolas de evangelização do Ronaldo, das nossas amigas, sairão dos centros espíritas, ficarão tão conhecidas que as escolas de evangelização de enquanto de dentro dos centros espíritas irão se encontrar com as escolas deste mundo de meu Deus? É uma pergunta para refletirmos. Será que a busca das verdades que a doutrina espírita nos traz será tamanha que as outras religiões, no momento, não conseguirão ter respostas e absorver tantos questionamentos que já não cabe mais para Deus? Mas como assim? Como Deus quis? Porque Deus quer. Mas como assim? Será que o como assim, os porquês serão tamanhos que só a doutrina espírita poderá responder? Então, talvez, quando lemos isso, o pensamento de Emmanuel há 70, 80 anos atrás, nós devemos nos preocupar e nos preparar evangelizando as crianças, porque nós estamos sendo colaboradores e co-artífices do Cristo, que já pegou um pedaço muito grande da expressão amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, que Emmanuel diz, isto não é uma utopia. Ele disse assim para Chico. Diz, pode escrever isso, sem medo, Chico, pode dar-lhe. Chico tinha 17 para 18 anos. Vai, pode escrever, sou eu, é comigo a bronca. Ele deve ter dito, aí o Chico achando essa parte de vírgula é comigo a bronca, ficou meio eu não vou escrever não. Mas tá lá. E meu Deus, não. Será? Pode ser. Vamos estar reencarnando, quem sabe, em escolas que vamos ver lá Kardec dentro da grade curricular, mortalidade da alma, o que o espiritismo fala, olha, eu acho que eu me identifiquei com essa matéria. Olha, o college, fazendo, olha, gostei. Temos faculdades com especificidades espíritas, mas pouquíssimo. Já imagina, se Emmanuel diz, né? Então nós temos que pensar. Então vamos vendo que ainda existem raças que podem dizer que não conhecem o Cristo ou que não dão valor, mas, na verdade, eles não podem ignorar a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando haverá épocas, e chegarão épocas, que ainda que esses povos, ou que algumas pessoas não queiram se voltar os seus olhares, as súplicas para nosso Senhor Jesus, eles vão de uma forma muito natural realizar isso e vão buscar e vão perguntar, meu Deus, qual é o caminho? Meu Deus, qual é a verdade que eu busco já há milênios e nenhuma escola religiosa me respondeu? Meu Deus, o que é a minha vida? E não seria isso que Jesus representou? O caminho, a verdade e a vida? Vamos refletir com essas palavras. Obrigado, meus.